Bora, gente. Nossa aula 7 de nutrição. Deixa eu falar uma coisinha antes para vocês. Vocês vão ter 2 provas, né? E eu sei que o quantitativo apesar de não ser uma disciplina muito difícil, né? Em que não se vai exigir tanto assim de vocês, mas eu tenho consciência que o nosso quantitativo, até porque só são 2 aulas por semana, certo? O quantitativo de assunto tá assim um tanto quanto um pouco grandinho, não tá grande, né? Então, o que é que eu pensei em fazer? Eu falei com vocês, inclusive, de uma questão de um trabalho, mas eu não vi por onde fazer um trabalho nos moldes que eu gostaria. Ia dar muito problema em vocês, que seria em grupo, vocês de longe se agrupar. Eu já fiz trabalho em grupo remoto, já fiz 2, e foram tranquilos, mas eu desisti, certo? Então, o que é que nós vamos fazer? Com relação a essa aula de hoje, certo? Não quer dizer que essa aula de hoje vai ser usada para o que eu vou fazer e está esquecida, acabou, não preciso nem mais estudar, não é isso. Vocês vão ver essa aula de hoje e vão estudar elas. Vai estudar ela, certo? Principalmente que a gente hoje vai falar sobre micro-organismos. Vocês vão, inclusive, ver a questão dos micro-organismos que nós vamos citar. É uma aula curta, tranquila, gostosa, inclusive. Vocês vão ter 2 vídeos hoje, para quando acabar a aula, certo? E aí, na segunda-feira, vocês vão ter uma avaliação teste. Ou seja, uma avaliação sobre essa aula de hoje, só sobre a aula de hoje, para que vocês façam um teste na segunda-feira, lá no aplicativo, nos moldes do aplicativo, certo? Para nota, vai valer 10, para que vá ser somada e dividida com as 2 avaliações que vocês farão. Esse teste de segunda-feira é um teste para que vocês, só é um assunto só, para que vocês estudem bem e tenham uma boa nota para auxiliar nas notas com relação à prova, ok? Então, voltando a dizer, outra coisa, gente, eu estou falando em assunto grande, mas essa quantitativa de assunto é para vocês e é para qualquer turma, viu? Todos os meus grupos de nutrição só são 2 provas mesmo, certo? Vocês vão ter um teste, né? As 2 provas e um teste. Pronto, esse teste vai ser feito na segunda-feira, nos moldes do aplicativo, certo? Para nota, para ajudar vocês. Eu acredito que isso vai ajudar bastante por ser um assunto só. Então, essa aula de hoje é para o teste de segunda-feira, ok? Segunda-feira é o quê? Dia 8, parece. Hoje são 4, 5, dia 8. Então, teste no dia 8, no horário da aula normal, vocês farão o teste, certo? O teste vai ser das 19 até as 21 horas, no horário da aula, certo? Às 21 horas, o aplicativo ele bloqueia, ninguém faz mais teste depois das 21 horas. É igualzinho se fosse uma prova presencial, né? Ninguém vai chegar lá com a porta, com a escola trancada, vai ligar para o diretor, mandar vir abrir porque você quer fazer o teste porque você se atrasou, ok? Então, essa aula de hoje, peguem ela, estudem. Pronto, estudou para o teste de segunda-feira, não cai mais na prova. Minhas provas são acumulativas. Eu posso pedir o que eu quiser, certo? Ok? Pronto. Olha, hoje nós vamos começar uma aula bem gostosinha mesmo, né? Apesar de falar de micro-organismo, nós vamos dar uma revisadazinha de micro-organismo. E logo no final da aula, nós vamos ter um profissional, né? Um médico, um infectologista que a gente chama ele Doutor Bactéria, né? Na televisão ele sempre aparece, nos Fantásticos da Vida e em outros canais também. Então, assim, vão ter 2 vídeos. Assistam, gente. Pensem e outra, no YouTube tem vários deles. Vocês se divertem com ele, certo? Então, vão ter 2 vídeos, né, sobre a questão da higienização dos alimentos, da conservação dos alimentos. O primeiro é ele falando da questão da conservação e o segundo é uma entrevista com o Fábio Pochá.
Pense em um horário em que vocês vão assistir, vocês vão arejar a mente de vocês, certo? Assista porque é gostoso, é uma forma lúdica de vocês ouvirem e aprenderem, porque ele dá dicas fantásticas, certo? Mas aí eu vou preferir estudar os slides logo, porque vai ter teste. Os vídeos vão cair no teste também, viu? Aliás, todos os vídeos que eu passo, eu sempre tiro alguma coisa, viu? Então, não diga que não vai assistir o vídeo, não, apesar que é maravilhoso os vídeos. E quem quiser pode assistir, ele tem vários no YouTube. E vocês assistem, aprendem muito e se diverte, tá bom? Vamos lá. Hoje a gente vai falar da higiene e conservação dos alimentos, né? O quanto é importante você higienizar os alimentos, e eu sei que vocês naturalmente entendem isso, sabem disso, concordam com isso, vocês têm uma disciplina chamada higiene e profilaxia, até porque a gente sabe que hoje a higienização, seja ela em que patamar for, no nosso caso é o dos alimentos, é uma forma profilática de você não adoecer. Então, a importância da higienização, seja ela em que instância for, seja ela em que local for, é importante para a vida, para a saúde do ser humano, certo? Quem já deu higiene e profilaxia já viu de quantas coisas a gente falou. A gente falou desde das questões do encanamento, do destino do lixo, da proteção dos alimentos com os vetores, ou seja, da canalização, da parte hidráulica de uma casa, da higienização, da ventilação de uma casa, tudo isso é tudo dentro de um contexto da higienização. Qual é o nosso maior problema? Nosso maior problema é educação, cultura, certo? Vocês vão perceber, inclusive, no vídeo, quantas coisas a gente faz e que faz errado. Hoje mesmo, assistindo o vídeo, esse vídeo não tinha assistido ainda, eu descobri que arroz não se lava. Oxê, arroz não se lava. A carne eu já sabia, mas o arroz eu não sabia. Mas aí, assista o vídeo. Depois vocês me dizem. Então, assim, a higienização faz com que todas essas questões nutricionais que a gente fala, que a gente orienta, em que a disciplina se preocupa em passar para vocês, em falar desses nutrientes, faz com que realmente nós consigamos absorver esses nutrientes. Foi o que a gente disse na aula passada. Não adianta você ter todos os nutrientes possíveis, não ter uma higienização, não ter uma conservação, e quando você for ingerir, está ingerindo de uma forma inadequada esses alimentos, certo? Então, assim, o que é que diz o Hugo? Apesar de os alimentos conduzirem os nutrientes essenciais, porque eles estão nos alimentos, nós conseguimos os nutrientes através dos alimentos, ao funcionamento do organismo, eles podem tornar-se prejudiciais à saúde quando infectados por micro-organismos patogênicos, ou seja, seres micro-orgânicos infinitamente pequenos que favorecem a doença, que transmitem a doença, certo? O maior problema das infecções intestinais estão exatamente no preparo alimentar, por incrível que pareça. A manipulação alimentar é que favorece em mais de 50% a chance de você ter problemas intestinais. Eu tive a moça que é dona do apartamento aqui onde eu moro, assim que ela pariu, a filha dela teve problemas intestinais, ela quando levou no médico, deu salmonela. Aí ela ficou espantosa porque até hoje ela é cheia de nheque-nheque com a filha. O que era então? Depois de conversar muito com a pediatra disse assim, olha, possa ser que a babá dela, não cuidando dela com todo o carinho, com toda a preocupação, com todos os cuidados, de repente foi no banheiro e esqueceu. Quantas vezes acontece da gente ir no banheiro e esquecer de lavar as mãos depois? Eu mesmo conheço uma pessoa que vai 500 vezes no banheiro e não lava a mão. O que aconteceu? Foi pegar a criança e no que pegou, contaminou. Então é muito fácil, principalmente criança que se contamina com besteira, certo?
Então, o micro-organismo, as questões higiênicas são imprescindíveis. Quer ver uma coisa, gente? Olha isso aqui, ó. É o nosso veículo de transmissão principal. A nossa unhinha. A unha é vetor, leva de um canto para outro. E às vezes você vai para o melhor salão, né? Trata as suas unhas toda semana, pinta, fica maravilhosa, perfumada. E são as unhas que estão levando as misérias toda para sua casa, para seu prato, para seu nariz, para sua boca, para seu filho, para seu marido, para sua cama, para o sexo. Tá trepando, olha quanto vírus tem ali. Entendeu? Ou vírus, o quê? Micro-organismo, certo? Hotel, motel, misericórdia. Quem aí vai para motel, misericórdia, né? Da porta como é que chama? A banheira é o que mais tem. Ou seja, gente, hoje o nome já está dizendo micro-organismos, eles estão nos locais mais inesperados possíveis. E nós temos que fazer o possível para minimizar essa contaminação. Então, assim, por micro-organismo patogênio, por higiene inadequada, né? Tem gente que normalmente já tem uma higienização inadequada, manipulação ou conservação inadequada, que muitas vezes nós fazemos a conservação por ignorância, certo? É por isso que eu sempre, quando eu dou aula de higienização, minha aula toda, a disciplina toda, do começo ao fim, é com o Dr. Bactéria. Ele é estupidamente maravilhoso. Ele dá dicas fantásticas, coisas que a gente faz de uma forma inocente. Mas que a gente faz. Quer ver uma coisa? Bucha de lavar prato. Assista um vídeo dele de bucha de lavar prato. Aquilo é um poço, é um balde de bactérias. E eu aprendi que antigamente eu ia para o mercado e ia comprar a bucha, comprava aquela Scottex, né? Uma das melhores, né? Que não desfia muito rápido, a durabilidade dela é muito grande. Hoje eu compro aquela mais vagabunda que no mercadinho aqui custa 59 centavos. Porque me dá a oportunidade de trocar ela toda santa semana. Porque ela fica ruim logo, você vai ter que trocar. A outra é cara, você fica com aquilo pensando no preço e acaba não trocando. Então, existem algumas coisas que é por ignorância. E a gente precisa estar em contato com pessoas como ele, que sabe as dicas, que fala sobre os micro-organismos, as coisas erradas que nós fazemos dentro de casa, né? Ele tem uma fala dele que ele diz o seguinte: quando a gente fala em contaminação dentro de casa, a gente vai muito para a questão do banheiro. E ele disse que não, o local mais contaminado da nossa casa é a nossa cozinha. Porque todos os dias nós estamos lidando com nutrientes, nós estamos lidando com alimento. Muitas vezes, cada dia chega um alimento diferente, nós fazemos um alimento diferente, certo? Então, é um local onde precisa estar, pelo menos, razoavelmente, um pouco mais limpo, certo? Por conterem substâncias tóxicas ou por terem sido manipulados por pessoas portadoras de doenças infecto-contagiosas. Quer ver uma coisa? Hoje nós estamos na era do delivery. E eu sou cismada com ele. Digo, gente, o delivery, lá onde foi preparado, que sempre teve, só que agora, como está todo mundo querendo, a dinâmica tem que ser muito veloz. Quantas vezes alguém lá no preparo da cozinha pode cuspir no seu hambúrguer? Ou não precisa cuspir, não. A mão que chegou do banheiro e ele não lavou direito vai pegar no alimento. Certo? E aí vem para você que você se preocupa em jogar álcool em cima do papelão e lá dentro a contaminação está lá dentro. O próprio transporte, que talvez no restaurante tenha sido direitinho, mas no próprio transporte, quem transporta não tem essa como é que se diz? Essa questão cultura, né? De entender dessa questão de contaminação. Ele quer pegar o material que está dentro do saco, e estando dentro do saco está tranquilo. Não é para romper o lacre, e o resto tá bom. Eu vou pegar de qualquer jeito, com minha mão que peguei na moto, que peguei no chão, que peguei no nariz, que peguei na bunda, que peguei na rola, e vai pegar no pacote também. Então, são detalhes, né, que às vezes a gente não se preocupa, não imagina. Tá tão preocupado em comer e chegar logo e se alimentar que, nem à toa. Ou então aquela teoria de que esquentou tá livre de sujeira.
podem conter substâncias químicas em excesso, como os corantes, inseticida, utilizado na plantação. Às vezes até o dono do restaurante direitinho, mas já vem da onde ele pegou, já vem com produtos químicos para conservação, que ele não se atentou para isso. Então, gente, falar de alimento é algo muito sério. Lidar com alimento é algo muito sério, certo? Muitas vezes a gente quer abrir... Eu mesmo sou fanática por cozinha. Vira e volta, eu quero fazer alguma coisa, só vem na cabeça a questão da comida. Mas eu volto, desisto, começo de novo, porque é preocupante. Você abrir um restaurante, uma lanchonete, uma quitandinha, ou levar a sua mercadoria dentro de um recipiente fechado e vai vender lá na Lapa. É perigoso. Eu tenho um guardanapo, se eu tenho um saquinho, é perigoso. A contaminação acontece de uma forma que muitas vezes vem estar no ar. Sem você esperar, pegou. Não precisa você comprar o salgadinho que está com a mão cheia de catarro do vendedor para você pegar e se contaminar. Não precisa, não. Basta ele arrumar de forma inadequada. Certo? Eu acho que foi aqui que eu comentei, quando eu morava, passei um tempo morando em Itapuã, em que os meninos pegavam o queijo coalho que vende na praia e foi partir o queijo coalho na calçada. Botou, forrou com um plásticozinho, botou a barra do requeijão em cima e foi cortando. Como é que você sabe lá na praia, quando ele passa vendendo com aquele foguinho que está dentro de uma assadeira, todo cobertinho, e você come? Tá cheio de mosquito aqui. E você come? Não, nem imagina que ele botou para cortar em cima da calçada. Conversando, batendo papo com os outros colegas. Então, isso são coisas arbitrárias, absurdas, bem grosseiras. Mas muitas coisas acontecem dentro da nossa casa. E que por uma questão de ignorância, por uma questão de inabilidade, quando eu falo ignorância, é falta de conhecimento, de ignorar. Né? Passamos anos a fio usando ovos na porta da geladeira. Você vai ver, nas duas entrevistas, ele fala dessas questões do ovo na geladeira. Uma delas ele fala, eu não gosto, mas quem come palmito, ele pergunta, ele abriu o vasozinho de palmito que vem na conserva, não é isso? E aí ele pergunta, não dá vontade, eu sei que você não faz, mas não dá vontade de pegar e comer na hora? Ela fez, não, e eu faço isso. Ele aí começa a explicar a bactéria botulínica, que vocês vão ver ela daqui a pouco, que está ali nos conservantes. E que pode trazer problemas gástricos, e geralmente essas bactérias são todas com problemas que vão dar origem a doenças gástricas, né? A disenterias, a diarreias, são de coisas diferentes, viu? A constipação, a obstipação, uma infecção intestinal. Então, são determinadas coisas que a gente não se atenta para esse tipo de coisa, certo? Mas a primeira coisa que nós vamos falar mesmo é o que é o micro-organismo, que vocês já viram em microbiologia e parasitologia. Micro, de pequeno, organismos, são organismos infinitamente pequenos. Nós não conseguimos ver. E a facilidade da proliferação é demais, vocês estão vendo aí. Que micro-organismos são esses? Nós temos micro-organismos que são patogênicos e outros não. Na nossa flora intestinal mesmo, vivem bactérias chamadas... Olha, eu não vou dar aula de microbiologia aqui não. Olha, eu fiz uma listinha aqui, eu vou passando, certo? Só para vocês irem relembrando. Né? Nós temos as bactérias saprófitas, que elas são benéficas. Elas são bactérias que se alimentam de outras bactérias, ficam lá na nossa flora intestinal. Daí porque a preocupação com antibióticos que vão exterminar as bactérias patogênicas, mas também aquelas que não são patogênicas e vão deixar o nosso organismo aberto. Né? Que tipo de micro-organismos são esses? Né? Quais são esses exemplos? Nós vamos ter as bactérias, nós vamos ter o vírus, nós vamos ter fungos,
nós vamos ter protozoários, mas o que é mais assim, mais amiguinho, mais próximo, são as bactérias e os vírus. São os mais bonitos, são os mais presentes. Até porque uma bactéria, para ela se desenvolver, eu já estou entrando na reprodução e na reprodução desses micro-organismos, ela só precisa de um meio de cultura. O que é meio de cultura? É aquele meio que é como se fosse um local preparado, um hotel preparado para ela, com tudo que ela gosta. Então, o meio de cultura, se ela tiver, ela vai se desenvolver em qualquer lugar, na cadeira, na mesa, no chão, na pele, na vagina, na boca, no estômago, em qualquer lugar. No alimento, no ar, basta ter um meio de cultura. Já o vírus, ele é mais seletivo. Ele, para sobreviver, ele precisa estar no interior de uma célula. O vírus, ele é intracelular. Daí porque ele quando se reproduz, é uma devastação. Porque ele, para fazer isso, ele já está dentro de uma célula. Ele já está dentro de um tecido vivo. Então, é importante nós nos preocuparmos com estes seres. Mas nós temos o fungos também, Temos. Só que o fungos é o seguinte, ele precisa de um meio úmido. Ele precisa da umidade para poder se desenvolver. Então, o cogumelo, ele precisa de um limozinho, de um cantinho molhado para ele se desenvolver. Nossa vagina, porque os maiores problemas, os maiores quadros patogênicos da nossa vagina é exatamente fúngico, porque é uma área úmida, é uma área abafada. Então, na verdade, os micro-organismos, ele precisa de ter um local adequado para se desenvolver. O melhor hospedeiro, quem é hospedeiro? É quem hospeda o micro-organismo. E nós, seres humanos, somos, assim, hospedeiro de quase todos, se não de todos. Então, hospedeiro é quem hospeda o micro-organismo, né? Nós também somos vetores. Quem é o vetor? Vetor é quem leva. O rato é vetor, a mosca é vetor, mosquito é vetor, formiga, que a gente fala assim, não, deixa a formiguinha aí que ela é bom para as vistas. Ela é vetor, a desgraçada leva nas suas patinhas. Aquele ratinho bonitinho, calunguinha, ele leva nas patinhas. Aquela baratinha que eu conheci uma moça que era dona de um restaurante, que ela dizia que aquela barata é uma barata francesa. Desgraçada ela. Barata francesa, mas é um vetor e que leva nas patinhas as impurezas, os micro-organismos. Então, o vetor, ele faz essa ponte, né? Ele transporta até aquele hospedeiro. E aí, vocês, se forem lembrar, vai ver que hospedeiro, você tem o hospedeiro transitório, o hospedeiro definitivo. E aí, vocês vão lá para a microbiologia para relembrar. Por que eu estou falando disso? Porque quando você pega uma maçã, que ao invés de lavar, passa aqui na roupa e começa a comer, você possivelmente pode estar ali ingerindo micro-organismo, porque ela está suja, está contaminada e você não fez a higienização dela de forma adequada. Aquele alimento foi o vetor do micro-organismo para o seu organismo. Entendeu a importância? Período de incubação. O que é isso? Muitas vezes você comeu uma coisa semana passada, crustáceo tem muito isso. E só agora você sente uma diarreia e, poxa, eu não comi nada. Você só pensa no hoje. Ou até ontem. Mas existem seres que passam muito tempo incubados até surgir os primeiros sintomas. Ele tem um período para completar seu ciclo. Isso é o período de incubação. Repare que aí agora com a pandemia, 14 dias, 15 dias, que é o período para o desenvolvimento desse cidadão desgraçado que está aí, a Covid. Certo? Então, esse período de incubação, cada micro-organismo tem o seu.
E aí vai causar o quê? A doença, a patologia, as infecções, que geralmente, no caso aqui nosso que está falando de alimento, são as infecções, as toxinfecções transmitidas por conta de alimentação, por conta de água, por conta de deficiência no encanamento. Porque quando a gente está falando aqui de alimento, a gente está falando da água também. Se você não tem uma água encanada, uma água tratada, não adianta lavar a sua maçã, porque a sua maçã vai continuar contaminada. Então, são detalhes, né, que formam um todo e que precisa priorizar uma coisa só: hábitos. Hábitos. Os hábitos higiênicos é que faz com que não ocorra ou que forme uma profilaxia das questões de doença. Eu fiz coisa de novo. Então, é importante que a gente tenha a ideia de micro-organismo, que a gente saiba da existência dele, que não basta você olhar a sua mão e ela está aqui, minha mão está limpa, eu lavei nesse instante, mas ela está contaminada, porque eu já peguei aqui na mesa, eu já peguei no meu gato, certo? Por mais que você, já coloquei, inclusive álcool a 70, coloquei álcool a 70, mas depois do álcool a 70, eu voltei a pegar em muitas coisas, certo? Então, essa descontaminação tem que ser periódica, certo? Então, o hábito de lá, e espero, inclusive, que vai ser uma das coisas benéficas da pandemia, que é essas questões higiênicas, deixar hábitos higiênicos na população. Espero, né? Eu espero. Bem, como é que esses micro-organismos se classificam de acordo com a sua interação com os alimentos? Existem micro-organismos causadores de reações químicas prejudiciais ao alimento, utilizando o alimento como fonte de energia, provocando alteração de cor, de sabor, textura. O aspecto, você vê nas lavouras, o quanto se batalha com agrotóxicos para evitar a invasão de determinados micro-organismos para não danificar a estrutura da planta, do fruto, da verdura, né? Então, isso tem muito, principalmente na lavoura. Micro-organismos patogênicos apresentam risco à saúde, provocando doenças muitas vezes letais, fatais, certo? Então, assim, é quase a grande maioria acontece isso, né? Micro-organismos causadores de alterações benéficas no alimento são amplamente utilizados na fabricação de alimentos fermentados, como, por exemplo, nos queijos, o vinho, cerveja, os pães. Os fungos fazem isso, né? As leveduras, né? Elas são benéficas, elas promovem uma reação química, promovendo uma interação para promover um resultado, né? Você bota o fermento de pão com açúcar. Quem já fez pão já viu, né? A espuma que faz, para que é aquilo? Para fazer crescer. O próprio fermento que se usa no bolo, para que é? Para fazer crescer. A levedura de cerveja. Então, assim, existem micro-organismos que são benéficos. São poucos, mas existem. Fontes de contaminação, né? Quem são elas? Embora saibamos que a maioria dos micro-organismos pode ser encontrado no ar, é a nossa maior preocupação, as principais fontes de contaminação dos alimentos estão no solo, até porque o alimento vem da terra. Na água, em utensílios usados no preparo, distribuição e armazenamento de alimentos e em manipuladores de alimentos. Daí porque o CISVAM é a fiscalização desde a plantação do alimento até a mesa do cidadão. Porque a contaminação pode ocorrer desde o plantio, né, colheita, transporte, armazenamento e na própria casa do indivíduo, certo? Inclusive, assim, armazenamento não só para depois distribuir, mas também o armazenamento dentro da nossa casa mesmo, certo? Principais micro-organismos e as características de sua contaminação. Bem, aí agora a gente já vai... parece que são 7 ou são 8, não estou lembrada. A gente já vai começar a citar, certo?
alguns micro-organismos que, inclusive, são conhecidos. Vocês, possivelmente, né, conhecem alguns deles. A maioria, claro, que eles são transmitidos através do alimento e eles vão contaminar se ingeridos, né? Se ingerir. Menina, aqui tá cheio de mosquitinho. Mas aqui é formiga, né? Vamos lá. Staphylococcus aureus. Olha, eu aqui, na minha cabeça, vocês já viram microbiologia, e existem algumas coisas que vocês têm a obrigação de saber. Por exemplo, gente, Staphylococcus aureus é o quê? É uma bactéria. Mesmo que aqui não esteja escrito, essa terminologia, esse sufixo coccus, quer dizer bactéria. A bactéria, quando você, na sua terminologia, você já conhece até por conta do vocabulário, dos termos que são usados, né? Então, coccus quer dizer bactérias de forma esférica. Olha elas aqui. Ela aqui, a gravurazinha que está aqui, é do Staphylococcus aureus. Olha o formato dela. Em círculo, né? Assim como os bacilos em forma de bastão e as espiroquetas em forma de aspiral, certo? Então, qual é o período de incubação do Staphylococcus aureus? De 1 a 6 horas. Então, você pode ter comido isso hoje de madrugada e ainda eles não se colocaram ainda, não se apresentaram, porque a incubação é desde a hora que o micro-organismo penetra no organismo humano até o aparecimento dos primeiros sintomas. Então, ele tem de 1 a 6 horas para se manifestar. Qual é a fonte? Nariz, boca, pele e mãos. Olha que miséria. E todos que vocês vão ver aqui vai ser isso aí. Contaminação, manipulação inadequada dos alimentos. Vocês, inclusive, vão ver no primeiro vídeo falar sobre isso, da questão da manipulação. Alimentos envolvidos, carnes cozidas, produtos lácteos, cremes e recheios, doces ou salgados. Na verdade, o alimento como todo, mas nesse talvez seja a prevalência. Quadro clínico: vômito, náuseas, diarreia e prostração. Repare que a sintomatologia está tudo relacionada ao quê? Ao sistema digestório. A prostração vem em decorrência das perdas que acontecem através dos vômitos, das náuseas e da diarreia. Você fica prostrado. Você vê uma criança, até o adulto, mas a criança é mais, porque a área, né? O tamanho é menor do que o adulto, né? 24 horas de vômito, né? Ou diarreia, você já vê a criança transformada. Olhos encovados, magra, certo? E isso, a prostração vem daí, o cansaço físico. Ela perdeu energia, né? Perdeu eletrólitos. Né? O vômito faz com que haja uma perda de eletrólitos muito grande. E no caso de uma contaminação desse porte, você vai ter essas perdas. Por isso que quando vai no médico, o médico joga logo soro, porque você está perdendo, mas você tem que repor. Olha, bacílios sérios. Olha ele aqui, eu disse, bacilo em forma de bastão. Olha aqui na gravurazinha, são eles. Imagine, porque também é o seguinte, gente, tudo aí é bactéria. Aí o que acontece? A bactéria ela se multiplica muito rapidamente. Não tão rápida quanto o vírus, mas ela se multiplica muito rápida. De uma faz 2, 4, 8, 8, 16, 32, 64 e por aí vai. É muito rápido. Então, imagine essa quantidade de bactéria. Para que você perceba que existe essa quantidade, precisa ser averiguada através de microscopia eletrônica, porque ela é muito pequena. Se você pegar um pedacinho de alface e tiver a oportunidade de macerar ele, machucar, botar um pouquinho de água e colocar debaixo de um microscópio eletrônico, misericórdia, parece um zoológico. Parece um ninho de cobra. É isso, acho que é isso mesmo. Um ninho de cobra. E por que você não percebe? Porque a olho nu você não consegue visualizar. Período de incubação de 8 a 22 horas. Forma diarreica.
né? É a forma predominante. Fonte: solo, cereais e grãos, farinha e hortaliças. Quando fala em solo, é o contato, pé descalço demais, certo? Existem crianças que só andam descalço e adulto também. Então, o solo é uma fonte de contaminação. Contaminação principalmente por vegetais, caixa de transporte e exposição a pó, né? Ou seja, a poluição de uma forma geral, certo? O próprio, assim, repare que as farinhas, né? Os cereais, tudo isso, ele dissemina o pó, a poeira, vamos assim dizer, certo? Alimentos envolvidos: arroz, feijão e outros cereais, vegetais cozidos, pudim, creme de amido, sopa de vegetais e massas secas, certo? Se a gente for parar para analisar, a gente não come nada, né? Quadro clínico: náuseas e vômitos. E a diarreia pode acontecer? Pode, porque também aqui é a nível intestinal, mas a predominância é de náuseas e vômitos, certo? Não se esqueça que eles têm 22 horas para se manifestar. E só após as 22 horas que aí pode acontecer a questão da diarreia. Mas inicialmente só náusea e vômito. E na hora que você está com náusea, na hora que você dá um episódio de vômito, você só pensa naquilo que lhe fez. Alguma coisa me fez mal, talvez tenha sido a comida, né? E aí não pensa que pode ser um micro-organismo que está ali quietinho, inicialmente só com esses sintomas básicos, mas depois vem o restante. Clostridium botulinum, esse dos conservantes, né? Dos alimentos industrializados, né? Dos enlatados, das conservas. Então, qual é o período de incubação? Olha para aqui, 72 horas. De 12 a 72 horas para que ele se manifeste mais de 24 horas. Imagine, vai durar aí aproximadamente o quê? 3 dias para poder se manifestar, certo? Fonte: solo também, vegetais, frutas e peixes. Contaminação: manipulação e industrialização inadequada, já que ele está relacionado com o conservante, a industrialização, não é nem industrialização que eu queria falar, a conservação inadequada, uma forma inadequada de fazer ele se conservar que pode também trazer uma determinada doença relacionada com ele. Alimentos envolvidos: conservas, enlatados em geral, carne cozida, patê e maionese. Maionese é gostosa para fazer isso. Qual é o quadro clínico? Distúrbio gastrointestinal, visão dupla, diplopia, dificuldade para falar ou engolir e paralisia. Isso mata, viu? Isso mata, certo? É por isso que as pessoas que entendem, e eu não sou uma delas, recomendam muito. Gente, vocês vão comprar conservante. É difícil hoje você ir no mercado e não achar alguma coisa que tenha conservante, certo? Um enlatado desse da vida, não comprar enlatado que esteja estufado, não enlatado que esteja rachado, que vocês, não sei se vocês já perceberam, dentro da latinha existe um verniz que também coopera com a questão da conservação. E quando ela está amassada, aquele verniz se quebra e o resíduo daquela substância química é colocado naquele alimento e você vai ingerir. Então, nada estufado, nada assim semi-aberto, nada assim rachado, nada de machucado demais, nada. Viu que está um pouquinho machucado, nem compre, certo? Clostridium perfringens, período de incubação de 8 a 22 horas. Fonte: o solo, fezes e hortaliças. Contaminação: transporte e manipulação de carnes e aves, né? Inclusive, vocês vão ver algo bem interessante. A carne eu já sabia. A questão do não lavar a carne. Ele brinca dizendo até que água não tira a bactéria, né? E às vezes a gente, então, assim, ele orienta para que não lave carne e também frango. E eu não sabia que o frango não se lavava, certo? E aí, por quê? Vá ver o vídeo que você vai entender. Alimentos envolvidos: carne mal cozida, legumes cozidos e massas. Quadro clínico: cólica,
diarreia, dores abdominais e intensas. Ó, gente, todos esses desenhozinhos que tá colocado são as bactériazinhas mesmo, é o formatozinho dela, viu? Então, assim, repare que quase todos os sintomas são parecidos, são os mesmos. Escherichia coli, esse eu tenho certeza que um dia vocês já ouviram falar. Período de incubação, até porque é a questão das fezes. Período de incubação, 5 a 48 horas. Né? A fonte, fezes e água. Contaminação, manipulação e preparo dos alimentos, que a mão está contaminada, passa para os alimentos. Quais são esses alimentos? Hortaliça, carne mal cozida, salada, massas frescas. Ó, gente, se vocês bem soubessem, comer na rua, nunca. Comer na rua, nunca. Porque muitas vezes você está em um local até que tem alimento teoricamente saudável, mas você não sabe quem foi que manipulou. E muitas vezes, isso é fato, eu digo isso que minha mãe fez curso de cozinha em um determinado local, e ela contava as coisas que aconteciam. Ela levava para casa, até porque eles não reaproveitavam, era as tortas imensas, levava, não, ninguém, olha, as tortas imensas, prontinha, que ninguém nem cutucou. Levava para casa. E o que tem a ver, Pro? O que tem a ver? Que muita coisa é dada para vocês, que vocês às vezes deixam de comer, e que aí se mistura ali e bota, reaproveita. Manipula de forma inadequada, com sujeira nas mãos, às vezes tem raiva do patrão e vai fazer perversidade com o próprio o pobre do cliente. Então, se a gente bem soubesse comer cachorro quente, meu Deus! Cachorro quente é aquele molho grossinho de tomate bem temperado, cheio de sangue que foi cortado o dedo com o tomate fazendo tempero. Oxi! Uma vez, eu fazia estágio de saúde coletiva na Cidade Baixa, eu estava no ponto de ônibus esperando o ônibus, e uma baiana do acarajé do lado, inclusive conversando com todo mundo que estava ali no ponto, ela estava cortando o tomatinho para fazer saladinha, deu uma coceirinha na perna, ela foi coçar com o quê? Com a pontinha da faca. E eu vi. Foi algo tão... Eu acho que ela já tinha, não sei, né? Tinha tanto costume de fazer isso que ela fez automático e nem se preocupou quem estava do lado. Foi automático. É como se fosse uma coisa natural. Hambúrguer tem que se olhar, gente. Aquela como é que chama? Aquele esquenta. Tem que olhar aquilo ali. Ali fica muita sujeira, muita gordura. E ele liga, desliga muitas vezes. E no ligar e desligar, o perigo está aí. Certo? Qual é o quadro clínico? Diarreia sanguinolenta, aí seria uma disenteria, que quando você tem sangue, já se confere uma disenteria. A disenteria ela tem sangue e é fétida, né? A diarreia sanguinolenta, dependendo da quantidade, é o melena, certo? Vômitos, cólicas intestinais, febre, na dependência da ingestão de toxina ou do agente, porque na verdade a febre, para vocês que ainda não deram clínica médica, é o nosso sinal de que em algum local está tendo um processo infeccioso, certo? Então vai haver febre, a depender da quantidade de toxina que você ingeriu, de micro-organismo, e que ela está com meio de cultura e promovendo. A febre, na verdade, é uma briga, né? Entre as toxinas liberadas pelo micro-organismo e os anticorpos em defesa do seu corpo. É uma luta, né? Então, essa luta, esse fogo de um lado, fogo do outro, o que acontece? Ocasiona a febre, certo? Olha, esse nomezinho aí eu nunca falei direito. E eu acho que eu continuo sem falar. Shigella. Eu não sei se eu falo direito. Mas como eu não sou, eu sou brasileira, tenho esse direito de falar do jeitinho que está escrito aí. Shigella, né? Período de incubação vai até 72 horas, de 12 a 72. Qual é a fonte? Fezes e água. Contaminação, falta de higiene pessoal e sanitária. Alimentos envolvidos, vegetais crus e leites crus.
Quadro clínico, diarreia com muco e sangue, cólica e mal-estar, certo? Deixa eu ver se ainda tem mais outro para dar uma geral nelas. Então, repare, varia uma coisinha ou outra, mas no frigir dos ovos é tudo de origem gástrica. Ela aqui, a salmonela, olha como ela é bonitinha, cheia de tentáculozinhos, de pezinhos, de fiozinhos. Período de incubação de 12 a 36 horas. Fonte também fezes e água. Contaminação, manipulação dos alimentos. Alimentos envolvidos leite cru, vegetal cru, ovo, marisco. Quadro clínico, diarreia, febre, dores abdominais e vômitos. Para o teste eu quero isso na ponta da língua, certo? Sei que vocês vão colocar pesca para poder fazer a atividade. Cuidado com a pesca. Eu sempre digo que a pesca vai da índole do caráter de cada um, certo? Eu não vou fazer nenhum teste para vocês serem nutricionistas. Eu vou fazer um teste para que vocês tenham noção das coisas. Então, é importante que vocês tenham consciência do grau de aprendizado de vocês. É uma disciplina que é fácil e eu só quero exigir o básico de vocês. Mas sei também que o aluno desgraçado, o aluno que se por acaso fizer a pesca, vai ter um problema sério, né? Tanto intestinal, que não vai nem poder terminar a prova. Certo? É praga, ok? Então, repare, no frigir dos ovos, tudo aqui, quem deu higiene e profilaxia, está vendo que tudo está relacionado com a contaminação alimentar. Se é através da contaminação alimentar, tudo entra no contexto do preparo, da higienização das mãos, do tipo da água, da qualidade da água, da conservação desses alimentos, da proteção desses alimentos. Então, tudo isso favorece a questão alimentar, certo? Então, é por isso que todos são parecidos. Né? Quem gosta de vegetais crus, o ideal é não comer ele na rua, o ideal é comer em casa. Inclusive do próprio Dr. Bactéria, ele tem dicas fantásticas para você fazer a higienização dos vegetais. Bem, como preservar e conservar esses alimentos? Saímos dos exemplos dos micro-organismos, certo? Eu tenho que decorar. Olha, eu quero que vocês, se alguém por acaso falar em salmonela para vocês, estafilococcus, você logo lembra de nutrição, logo lembra da questão alimentar, da contaminação, e bote na cabeça do alimento até a manipulação, entrando a água, a conservação, a proteção, tudo isso são fontes de contaminação para o nosso alimento, certo? Evitar a ocorrência de toxinfecções alimentares, que são doenças causadas pela ingestão de alimentos contaminados por micro-organismo patogênico. Ele só está aqui definido o que são toxinfecções alimentares. Devem ser efetuados hábitos higiênicos pessoais e gerais, bem como cuidados na manipulação, preparo, armazenamento e compra de alimentos, como, por exemplo, aí ele vai dar algumas dicas para a gente. Lavar bem as mãos antes de manipular alimentos ou ingeri-los, sem comentário, não é? Isso a gente aprende desde quando está no ensino fundamental. Lavar bem os utensílios e equipamentos de cozinha. Fato, é o que a gente vai usar para preparar o alimento, né? Então, vocês que têm costume de ir para aquelas barraquinhas, né? Para aqueles barzinhos de ponta de rua, em que o pessoal coloca uma bacia cheia de água, 2 bacias, uma cheia de água, cheia de sabão, e outra só com água, porque nenhuma ela vai ensaboar os 300 copos que vai imergir ali, certo? E na outra vai enxaguar, depois emborca, deixa escoar e você vai tomar a água ou a cerveja, que é pior, naquele copo, certo? Aquele peixe que é frito naquela mesa de madeira, né, preta de sujeira, né? Mas que ela joga uma aguinha, de preferência aquela que você lavou os copos, só faz emborcar o excesso e depois coloca mais água e continua tudo novamente, certo? Quem vai para barzinho vê a miséria, gente. Barzinho tem miséria.
Impedir o contato de alimentos estragados com os em bom estado de conservação. Isso é fundamental. Passa, né? Principalmente que na grande maioria se dá na própria geladeira da gente e ali você tem muito a nível de fungos e passa de bote um tomate apodrecido dentro, perto de outro, para você ver se não pega. Pegue um limão, que você vai ver os fungos, chega a estar cheio de pozinho. Aí o que a gente faz? Corta aquele lado ali e vai comer o restante. Não é isso? Manter os alimentos cobertos, protegendo contra poeira, mosca e outros insetos, né? A gente bota, inclusive, uma fruteira linda e maravilhosa em cima da mesa, onde vai ter pouso de mosca, de formiga, de mosquito, e não faz cobertura nenhuma. Simplesmente deixa lá porque é bonito, né? E é mais prático, é mais fácil de você pegar. Você lava todo mundo, lava, enxuga e bota na cestinha em cima da mesa. A mosca vai lá pousar, a baratinha vai passar por lá, a formiga está passando e você não lavou ontem? Tá limpa, pega e chupa, né? Vai comer de pousado, de pezinho. Quando não passa, os ratinhos calunga, né? Se a casa tiver. Não misturar alimentos frescos com os mais antigos. Tem gente que até bota na mesma panela para inteirar, né? E não é assim. Alimento novo com alimento novo, alimento antigo lá para ser ingerido separado. Não misturar alimentos cru com cozido. Isso é óbvio, né? Ao consumir frutas com casca e vegetais crus, utilizar solução sanitizante, que é a solução capaz de higienizar e desinfetar os alimentos. A água clorada é uma solução sanitizante para higienizá-los. Não comprar e ou consumir alimentos se houver dúvida quanto à sua procedência ou conservação. Que miséria! Principalmente alimentos sem carimbo da vigilância sanitária. Eu conheço gente que faz barraco dentro de supermercado, mas dentro do ônibus vai pegar aquele salgadinho. E hoje já se vende, não é só nem salgadinho só. Hoje vende aquela empadinha, o pastel, o sonho, em que foi cuspido, toda hora abre a caixa, né? O suor cai, o cuspe cai, e ela come. Não, tá, eu vi, o menino era limpinho, pegou com guardanapo. Olha que desgraça. Não comprar produtos industrializados cuja embalagem esteja enferrujada, estufada ou defeituosa. Já falamos sobre isso, a gente não vai fazer nenhum comentário. Observar sempre na hora da compra e do consumo a data de validade dos produtos industrializados. Gente, isso é uma coisa que a gente precisa criar esse hábito. E eu acho que eu estou tomando tanto... Recentemente eu comprei um café solúvel Pilar, que eu não liguei nem ainda porque para o 0800. Quando eu cheguei, eu senti que o sabor estava diferente. Quando eu peguei o pozinho, não estava granulado, estava mais de pó. Eu aí fui no mercadinho, estava fechado, claro, evidentemente que o dono do mercado não tem condição de... Não estava fora da validade, né? Ele não tinha condição de ver o interior de uma embalagem que estava fechada a vácuo, inclusive, certo? Pronto. Mandou que eu ligasse, eu não liguei. Quando foi essa semana, eu comprei um pacote de biscoito, chegou aqui, meu filho foi abrir, estava mole. Aí ele foi olhar a validade, aí sim foi olhar a validade. Foi de janeiro, só era para consumir até janeiro desse ano. Eu não olhei. Então, o erro foi meu. Mas fui lá no mercadinho, que eu já conheço lá, o pessoal já me conhece, né? E ele realmente trocou. E eu fui olhar, primeiro eu fui olhar os outros que estavam lá, mas já estavam, os que estavam lá vai ainda para ser consumido até maio desse ano. Então, assim, esse hábito de olhar a validade, nós precisamos ter, certo? Não achar que estávamos numa perine da vida, que ali não vai ter um alimento fora da validade. Tem que olhar, viu? Sempre que possível, conservar os alimentos perecíveis, que são os que apresentam características físicas e químicas de fácil deterioração, como frutas, carnes, aves, hortaliças e queijos. Ou seja, rapidamente eles podem se deteriorar. Então, são chamados alimentos perecíveis. Em ambiente refrigerado
ou consumi-lo imediatamente após o preparo, evitando seu reaproveitamento, certo? Então, tanto é que a carne, ela aconselhava que você congele ela aos pedaços, para que quando você descongele, aquele pedaço que você descongelou seja logo consumido. Você não pode congelar, descongelar, congelar, descongelar, né? São dicas, são informações que nem todo mundo tem, ou melhor, tem gente que não tem. Eu quero ver alguém, o seu Zezinho, que já tem os hábitos dele solidificados, Dona Mariazinha, chegar no YouTube e ir para lá sentar para assistir alguns vídeos do Dr. Bactéria, né? E hoje, como não tem mais nada para a gente assistir na televisão, o YouTube está ganhando espaço, né? E um programa bom que ele dá bastante, não é chato, não é um programa. Você vai ver, vocês vão ver os 2 vídeos e vocês vão ver que não é uma entrevista chata, não é uma passagem de informação de forma chata, em que o médico começa a falar. Não é, ele é muito divertido. Não congelar alimentos após já os ter descongelado, mesmo que não tenham sido consumidos. Isso é algo, a gente falou da carne, mas é algo que é aconselhar para qualquer tipo de alimento. Sempre utilizar água tratada ou fervida, tanto para o consumo como para o preparo dos alimentos. E eu reconheço que muita coisa... Agora está bem melhor, que eu uso muito pouca água para você cozinhar. Mas quando for fazer uso, dá prioridade à água filtrada. Quer ver uma coisa? Café se faz com água filtrada. E não é assim que a gente faz, a gente bota logo depois debaixo da torneira. Nossa torneira é uma água tratada, certo? Mas a gente não sabe quando ela vem da estação para o nosso tanque, do nosso tanque para a nossa torneira. Então é importante que a gente priorize. Já está ali. Hoje, geralmente, todo mundo tem um filtro desses de parede. Então é só colocar lá. E outra, não dá para fazer. Antigamente até que eu fazia de vez em quando. Mas hoje não dá porque gasta caro. O que é que faz? Quando você vai colocar ou completar a água da panela que está no fogo, fazer com água fervendo. Então, quando você começa a cozinhar, o ideal seria você ter a panela da comida e uma água já fervida ao lado. Por quê? Para não ter choque térmico. Você já está lá com a comida com a temperatura X, você vem e bota água fria. Então, isso é ruim, até para dar espaço para a proliferação de micro-organismos. Então, gente, são dicas que não é faz tudo isso? Não, faço não. Até porque é uma cultura, é hábito, né? A gente só faz aquilo que a gente está acostumada. Então, é importante para que você ouça, né? E pense, porque a família da gente é o meio mais precioso, é o bem mais precioso que a gente tem. E a gente precisa cuidar. Mas eu também reconheço que nem sempre a gente pode. Nem sempre a gente tem dinheiro suficiente para fazer essa questão da água fervida. Nem sempre a gente lembra, né, de determinadas coisas, de determinados detalhes, de determinadas higienizações. Às vezes até você está correndo ali para poder fazer a comida, para levar para o trabalho, para deixar para casa. É uma correria. E a nossa vida, o nosso dia a dia está muito corrido, apesar de que a pandemia veio dar um freio. Certo? Mas no meu caso ainda está um pouquinho meio, né? Apesar de estar fazendo as coisas em casa, mas assim, a gente pensa muita coisa ao mesmo tempo. E uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer é acalmar a cabeça. Isso eu estou dizendo, gente, mas eu não faço não, viu? Eu tento, né? Hoje mesmo de manhã eu dei uma crise de choro, certo? Porque eu fui tocar em determinado assunto da pandemia e tive uma crise de choro, mas os meus meninos sabem que eu estou com uma ansiedade muito grande, né? E os nervos à flor da pele com muito medo mesmo. A coisa está séria e as pessoas não estão entendendo isso. E eu tenho medo de me contaminar, eu tenho medo de contaminar meu filho, eu tenho medo de trazer isso para dentro de minha casa, que muitas vezes vem sem você nem com todos os requintes de cuidados que você tem. Então é preciso que a gente se conscientize que a nossa briga com os micro-organismos, e atualmente é um vírus, repare aí, o vírus da agora não é o mesmo do início e não vai ser o mesmo do final. Então nós precisamos nos prevenir, fazer de tudo em excesso, que você gaste com hidratante, mas sua mão precisa estar higienizada, água e sabão. E se não tiver água e sabão naquele momento, usa o álcool a 70%. Então são coisas, são detalhes que a gente precisa criar hábitos para que a gente não venha sofrer consequências mais tarde,
principalmente a nível de alimentos, certo? Então, veja só, vocês vão ter 2 vídeos agora, certo? Assistam. E na terça-feira, desculpe, vocês, não é aula, vai ser um teste, valendo 10. Ah, Pro, eu trabalho. Ó, é um teste. É obrigatório fazer? Não. Mas quem fizer vai ter sua avaliação atrelada às 2 provas que vocês vão fazer. Eu não vou tirar de nada de ninguém. Quem for fazer só as 2 provas, vai fazer 2 provas e eu vou dividir por 2. Ok? Quem fizer o teste, vai fazer o teste, eu vou somar as provas e dividir por 3, porque é uma média. Você fez 3 avaliações, eu vou dividir por 3. Mas só quem não fez o teste, ou porque não quis, ou porque estava trabalhando, na época vai fazer as 2 provas e eu vou dividir por 2. Tem segunda chamada desse teste? Não, porque o teste é eu que quero fazer para ajudar vocês. Então, não tem segunda chamada. Eu já estou avisando hoje, quinta-feira, que no dia 8, eu falei dia 8 no início, foi? Mas na terça-feira, dia 9, vai ter um teste para vocês. Dia 8 é segunda-feira. Eu falei errado no início da aula, certo? Então, na terça-feira, teste. Terça-feira, teste. Repare que vai ter alguém que vai pro grupo me perguntar. E não adianta, ó, gente. O meu horário de aula de vocês é de 8 às 9. Ou, desculpe, das 19 às 21 horas. Ou seja, de 7 às 9. Não vá às 10 horas, 11 horas me perguntar nada, não, porque eu não vou responder. Viu? Eu acho que é algo assim que vocês trabalham, sabe disso. Eu fico 2 horas sentadinha com o celular na mão. Se ninguém me perguntar nada, eu tô ali sem jantar. Quando dá 21 horas, eu aí saio do grupo e vou jantar. Então, eu não acho justo que depois que eu fiquei 2 horas com a bunda dormente, esperando alguma coisa de dúvida, vocês não tiveram dúvida, graças a Deus. E aí, quando dá assim 9, 10, 9, 5, 9, 1, vocês vão me perguntar alguma coisa, não adianta que eu não vou responder. Tá certo? Um beijo no coração de vocês.